gente, tudo bem? Professora Luísa na área e hoje vamos estudar sobre o ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. O ciclo de Krebs ele acontece na matriz mitocondrial e a fórmula molecular do piruvato é C3H4O3. A glicose ela vai se transformar em piruvato e nesse processo ela perde hidrogênio e elétron. Mas antes de começar o ciclo de Krebs, acontece a oxidação do piruvato, no qual o piruvato ele vai se transformar em uma molécula chamada de acetil-CoA. Quem, na verdade, participa do ciclo de Krebs não é o piruvato, mas sim o acetil-CoA. E isso tudo acontece dentro da matriz mitocondrial. O piruvato ele sofre uma descarboxilação. O que é isso, Luísa? Ele vai perder carbono e ao longo do processo ele perde gás carbônico também de cada piruvato. Lembrando que na glicólise nós temos uma molécula de glicose que consegue transformar em duas moléculas de piruvato. E aí, com essa descarboxilação, nós temos duas moléculas de piruvato que vai sofrer descarboxilação e ao longo do processo vai perder gás carbônico e aí se transforma em algo que em uma molécula que nós chamamos de acetil ou acetila, com duas moléculas de C2, H4 e oxigênio. E como ela vai sofrer uma descarboxilação, ela vai perder elétron e ela vai perder H+. E quem captura esses elétrons e esse H+, vai ser o NAD+. E qual é o objetivo disso? O objetivo é oxidar ainda mais o piruvato. Então, nós temos dois piruvatos com 3 carbonos cada molécula e cada piruvato vai perder um carbono, fazendo com que fique 2 carbonos, que são chamados de acetil ou acetila, como vocês podem ver aí. Bom, esse acetil ou acetila, o NAD+, ele vai capturar esses elétrons e esses hidrogênios. Ele o tempo todo está utilizando a energia para poder formar ATP, que é a nossa moeda energética. Só que nós temos um problema. Esse acetil ou acetila, ele não entra no ciclo de Krebs. Logo, ele vai necessitar de uma enzima que é chamada de CoA, ou coenzima A. Quando ele se liga com a CoA, ele acaba virando o acetil-CoA. Então, a oxidação do piruvato, ela vai converter o piruvato em acetil-CoA, que é uma molécula de 2 átomos de carbonos ligada a uma coenzima A. E aí, com isso, ela produz um NADH e libera uma molécula de CO2 no processo. A acetil-CoA ela vai atuar como combustível para o ciclo de Krebs na próxima etapa da respiração celular. Logo, quem entra no ciclo de Krebs é a acetil-CoA e não a acetila e não o piruvato, ok? A função do ciclo de Krebs é quebrar esses dois carbonos, lembrando que são 2 acetil-CoA. Acontece 8 reações ao longo do ciclo de Krebs e um complexo também é formado. A acetil-CoA, que tem 2 carbonos, ela vai se unir a uma molécula chamada de oxalacetato, que tem 4 carbonos. E justamente a acetil-CoA se une ao oxalacetato para poder quebrar a ligação entre esses carbonos e poder gerar energia para a célula. É formada, então, uma molécula chamada de citrato ou ácido cítrico com 6 carbonos. Na forma do citrato, as enzimas elas conseguem quebrar os 2 carbonos do acetil-CoA. Ela vai começar a oxidar, ou seja, vai ocorrer uma quebra dos carbonos entre as ligações. E nesse processo, quando eu perco esses 2 carbonos, eu vou conseguir oxidar totalmente a minha glicose. Ao perder esses 2 carbonos, eles vão ser eliminados na forma de CO2. Como são 2 carbonos e também são 2 moléculas de CO2. Então, antes eu tinha 2 carbonos, com 4 carbonos eu formei o meu citrato, que tem 6 carbonos. Como houve a liberação
de 2 moléculas de CO2, ele vai virar, ao longo desse processo de 8 reações, vai acabar virando no final um oxalacetato com 4 carbonos. Tudo isso para poder gerar energia para a célula e gerar ATP. Nesse processo, o GTP, que é uma moeda energética parecida com o ATP, ele vai doar um íon fosfato para poder formar o ATP, que é a nossa moeda energética principal. E isso se repete várias vezes, tornando assim o ciclo de Krebs ou citrato. Vai ocorrer uma oxidação completa da glicose e não parcial. O saldo energético do ciclo de Krebs são 2 moléculas de CO2, 3 NADH, um FADH2, que também é um carreador de elétron, sendo que é menos eficiente do que o NADH, e um GTP que forma um ATP, sendo que não é apenas um acetil-CoA, mas sim 2 acetil-CoA. Então, o saldo ele tem que ser em dobro. Lembrando que só ocorre a liberação do CO2 no ciclo. Então, no final, o saldo energético são 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH2 e 2 moléculas de GTP que serão convertidas em 2 ATPs. Ao longo do processo, vamos ver também a respiração celular lá na cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa. Tanto o NAD+, quanto o FAD+, é utilizado para produzir ATP lá na cadeia respiratória e ambos possuem a função de aceptores de elétron e de hidrogênio. A cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa, ela acontece nas cristas mitocondriais, que é na membrana interna, da parte interna da mitocôndria. É onde acontece a maior produção de ATP e a energia do NAD e do FAD, que são aceptores de elétrons e de hidrogênios, serão usados na cadeia para a produção de energia, que é o ATP. Ela vai ocorrer também a utilização pela primeira vez do O2, que é o oxigênio, e vai utilizar o fosfato, ou seja, vai fosforilar. Ela vai pegar o ADP e junto com o fosfato inorgânico vai formar a moeda energética chamada de ATP. O primeiro o NAD que chega, ele vem lá do ciclo de Krebs, ele oferece 2 elétrons e 2 hidrogênios para a NADH desidrogenase, que é uma enzima, e vão mandar essa energia para um transportador que é chamado de ubiquinona, que está representado pela letra U. A ubiquinona, ela vai pegar esses 2 elétrons e vai mandar para o complexo citocromo. Esse complexo citocromo é o complexo 3. Lembrando que esses elétrons eles vão passar pelo complexo 1, pelo complexo 2, pelo complexo 3 e o 4 posteriormente. O complexo citocromo, que é o complexo 3, ele vai pegar esses 2 elétrons que recebeu e vai mandar para a citocromo oxidase, que é o complexo 4. Toda vez que o elétron pula do NADH desidrogenase, que é a enzima, e vai mandar para a ubiquinona, e assim por diante, ela vai liberar hidrogênio para o espaço intermembranar, que é o próton. Toda vez que eu libero H+ para a região dentro da mitocôndria, eu vou tornar o meio ácido. E quanto maior a acidez, mais ativa a ATP sintase, porque a ATP sintase ela vai pegar esses H+ que estão no espaço intermembranar, vai girar e assim eu vou gerar energia para poder formar o meu ATP. O NAD do elétron para o NADH desidrogenase, ele vem lá do ciclo de Krebs, enquanto que o FAD, ele também vem do ciclo de Krebs, só que ele chega a partir do complexo 2. Ele dá elétron para ubiquinona, sendo que o NAD ele é mais energético do que o FAD, porque o NAD ele libera H+ em maior quantidade do que o FAD.
Então, o NAD ele chega pelo complexo 1 e libera os seus elétrons, e o FAD ele chega pelo complexo 2 e libera os seus elétrons. Então, esses elétrons eles vão passar por esses complexos e ao longo dessa fosforilação oxidativa, eles vão liberar H+ para o espaço intermembranar. Bom, chega um momento em que a cadeia está lotada de elétron, no qual a última casa, que é o citocromo oxidase, ela está cheia, parando assim o ciclo de Krebs. Então, chega o O2, que é o oxigênio, no qual os dois elétrons que estão na casa do citocromo oxidase será capturado pelo O2, formando a água. Então, ao tirar os dois elétrons do complexo 4, a cadeia ela passa a fluir e continuar. Tanto o NAD quanto o FAD eles são chamados de aceptores intermediários de elétrons, e o oxigênio é o aceptor final de elétrons. Lembrando que o ATP será formado pela ATP sintase, no qual ela gira e nós temos a junção do ADP com o fosfato inorgânico que forma o ATP.